Isaías capítulo 6. E eu quero ler com vocês versículo de número 8. Se você não achou o texto, a igreja de vocês é chique. Tem uma mão que escreve aqui na tela. Eu leio o texto que tem aí, que diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos lá? Eu quero contar 3 e te convidar para você ler esse texto, mas lê entendendo e meditando no que você está lendo. Vamos lá? 1, 2, 3. Depois disto, se você pode, se assente, por favor. Dá o maior para mim, por favor. Isso. Eu estou meio rouco, então eu não posso tirar num tom alto. Enquanto nós estávamos neste momento de adoração, todo mundo cantou: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Todo mundo cantou, não foi? Me fizeste só para te servir, oh, envia-me. Vamos lá, cante comigo. Como dizer não? Como dizer não? Oi? Somente pra tua glória. Vamos lá mais uma vez, cante eis-me aqui, cante eis-me aqui. Vamos lá, abre a boca e cante, 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 cante. Eis-me aqui. Para quê? Somente para somente para quê? Somente para tua glória. Vocês ficam comigo. Gente, o texto que nós lemos esta noite é um dos textos emblemáticos da Bíblia. Trata-se de um dos momentos mais importantes na vida do profeta Isaías. Você se lembra melhor do que eu que a história de Isaías é uma história muito complexa. E o momento no qual Deus chama Isaías é um dos momentos mais caóticos da história. Porque lembre-se disso: haja crise que houver, exista o momento que for, Deus terá sempre alguém para usar. Vou dizer de novo. Eu acho Deus extremamente significativo nesse ponto. Porque haja crise que houver, venha o problema que vier, Deus tem sempre alguém para usar.
O momento que Isaías está vivendo é um momento muito complexo. Você precisa se lembrar da história desse texto para que você entenda o que de fato está acontecendo no capítulo 6. O momento é tão surpreendente, historicamente nos conta, que no ano de 739 morre o rei Uzias. E pasmem vocês, a morte de Uzias não é uma morte comum. Uzias não morre de um jeito natural. A morte de Uzias, o rei de Israel, beira o sobrenatural. Quando nós lemos a história de Uzias, o nosso coração fica apreensivo, porque este Uzias e a história dele, para quem gosta de Bíblia, está no segundo livro das crônicas de Israel, o capítulo de número 26, a partir do versículo de número 1, a Bíblia começa a contar a história de Uzias. E eu gosto da mídia dessa igreja, porque você dá a referência e ele bate em cima do texto. Olha bem para mim, a história de Uzias é bacana demais, porque Uzias começa até bem. A Bíblia diz que Uzias vai começar a servir a Deus como o seu pai Amazias servia. E pasmem vocês, tem uma informação nesse texto que me deixa estarrecido demais. É o fato de Deus abençoar Uzias de uma maneira tão poderosa. E Uzias se permitiu entender que aquilo que ele tinha era mérito dele, não mais mérito das mãos de Deus. E a Bíblia diz nos versículos seguintes que este Uzias vai crescer de forma tão tamanha que o reino de Jerusalém vai ter paz. As cidades no reino de Uzias vão ter paz. E Uzias começou a atribuir isso à sua própria inteligência. A Bíblia implica em dizer, pastora Débora, que Uzias cresce tanto que ele se sente autossuficiente e ele deixa o seu coração se corromper por causa de tudo aquilo que Deus tinha lhe dado. Tem algo na história de Uzias que eu preciso abrir alguns parênteses aqui para te dar pelo menos como nota. Entenda isso: o que temos, o que somos, aonde chegamos e aonde ainda iremos, não é mérito nosso. O que temos, o que somos, o que já conseguimos, o que já conquistamos e aquilo que ainda conquistaremos, não é fato da nossa força, da nossa sabedoria, da nossa inteligência, das nossas condições ou daquilo que temos. Tudo o que nós conseguimos, quem somos e aonde chegamos e aonde chegaremos, nós devemos ao Deus Todo-Poderoso. Eu preciso pregar isso para ver se alguém dá um grito de glória a Deus. Você precisa entender isso. O que você tem não é seu, o que você conquistou não foi pela sua força. Pastor, mas eu estudei, o mérito é meu, o diploma é meu, o consultório é meu, a faculdade é minha, a casa é minha, está tudo no meu nome. Eu preciso te lembrar que se Ele não te desse graça, força, saúde, vida, você não teria nada. Então entenda, tudo que você tem é de Deus, é para a glória de Deus, é para o louvor do nome do Senhor. Tudo que temos é dele, aleluia. Só que o Uzias não entende isso. Pega essa aqui. O Uzias não entende isso. E o versículo de número 16, que ela pegou o texto em cima, implica em dizer que o Uzias cresceu tanto, ele achou que era mérito dele tudo o que estava acontecendo, e ele permitiu que o coração dele ficasse corrompido. Agora entenda, a Bíblia diz que quando o coração de Uzias se corrompe, Uzias vai beirar a loucura. Porque entenda isso, quando o texto implica em dizer que o coração de Uzias se corrompeu, é como se Uzias estivesse deixando o seu estado natural e passasse para um estado anormal. Uzias começou a ter atitude de pessoas anormais, pessoas que estão deixando o seu coração de fato se corromper. E isso no texto de Uzias me deixa extremamente preocupado, porque Uzias até começou bem. Uzias
Uzias começou adorando a Deus, Uzias começou restituindo o culto, Uzias começou abrindo a igreja, Uzias começou limpando o templo, Uzias começou servindo a Deus, Uzias começou respeitando o sacerdócio, Uzias começou fazendo o que agrada a Deus. Mas Uzias foi tendo tanta coisa e achando que ele era o dono de tudo, que o seu coração se corrompeu. E aí, ao invés de servir, Uzias queria ser visto. E aqui existe um fato que a gente não pode deixar passar: quem foi chamado para servir não precisa ser visto. Quem foi chamado para servir, vou falar de novo, quem foi chamado para servir não precisa ser visto. No momento que você deixa o seu serviço para ser visto, você está provando que o seu coração se corrompeu. E aí pega a palavra, entende isso. Uzias começou bem, mas o texto vai me dizer que ele vai terminar mal. Pega essa palavra e leva embora para casa. O importante não é como você começa, o importante é como você vai terminar. Eu vou dizer uma palavra e quem tiver coragem levanta a mão para receber ela. O Deus que te chamou para servir, levanta a mão, bora. Você não veio para o culto da glória a Deus? Então vai. O Deus que te chamou para servir não vai deixar o teu coração se corromper em ser visto. Eu libero sobre a tua vida essa palavra: você começou bem e vai terminar bem, para a glória do nome de Jesus. A tua história vai dar certo, o nome do Senhor será glorificado através de ti. Se tu entende isso, com a mão levantada, dê glória a Deus essa noite. Aleluia. Uzias se corrompe tanto, e isso me impressiona. Isso aqui me impressiona demais. Ele se corrompe tanto que Uzias vai fazer ou vai querer fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Entende isso? Você só vai entender isso se você conhece alguém que já deixou o coração dele se corromper. Você só vai entender o que Uzias está vivendo se você já conhecer alguém que já se corrompeu. É sempre assim. Quem começa bem, começa servindo, começa humilde, começa por baixo, começa pequeno, começa ali bem pequenininho, e ele vai crescendo. É normal, o crescimento é natural. É impossível impedir quem não para, é impossível parar quem não para. Então, se ele está servindo, é lógico que ele vai crescer. O problema não é crescer, o problema é deixar o coração se corromper. O Uzias deixou o coração se corromper, e ele achou que ele já era o cara, ele achou que ele era o tal, ele achou que ele já era grande. E deixa eu lhe dizer um negócio para você já nivelar suas ideias: grande aqui é só o Deus dessa casa. Vou dizer de novo, eu acho lindo isso no reino de Deus, porque o reino me mostra algumas verdades das quais eu não estou acostumado. Eu estou acostumado com o meu dinheiro, com a minha posição, com o meu cargo, com aquilo que eu conquistei. Mas no reino, o seu dinheiro não vale, o teu cargo não vale, a tua posição não vale. O que vale aqui é a presença dele, a glória dele, a majestade para ele. Oh glória! Só que Uzias vai crescer tanto que ele vai achar o seguinte: eu agora posso fazer o que quero, e não tem ninguém aqui que possa me impedir. E isso aqui é um problema de quem corrompeu o coração. Diga comigo, quem? Oi, área 91, por favor, abra a bocona e diga comigo. Diga, quem corrompeu o coração perde os limites. E isso aqui você precisa levar embora para casa. Deus nunca, pastor, eu não gosto dessa palavra, o problema é seu, eu gosto. Deus nunca vai levantar alguém que não saiba respeitar os limites.
Eu não vou nem entrar fundo nisso aqui, porque vira culto de doutrina, e eu tenho juízo. Olha para minha cara. O Uzias vai perder a noção dos limites, e ele vai se sentir no direito de fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Ô gente, olha bem para minha cara. Existe uma realidade que a gente precisa aprender aqui. O Uzias está nos dando uma lição nas entrelinhas, e a lição que Uzias está nos dando é essa: enquanto nós não entendemos o porquê e o para que Deus nos chamou, nós sempre vamos dar cabeçada e vamos uma hora ou outra atravessar os limites. Enquanto nós não entendermos o porquê e o para que Deus nos chamou, nós vamos sempre tentar atrapalhar, e ao invés de servir de forma positiva, nós vamos servir de forma negativa. Entende isso, irmão? Entenda isso, irmã. Deus te chamou, Deus te escolheu. Entenda isso, pelo amor de Jesus. No lugar e na área que Deus te chamou, Ele vai te usar. Agora, por favor, me deixe pregar isso. Para de se enfiar no ministério dos outros. Para de querer entrar aonde Deus não te chamou. Se Ele te deu o dom para cantar, canta e não prega, irmão. Só canta. Pastor, não, Deus me deu o dom para pregar. Então prega, irmão, mas prega com gosto, prega com vontade. Fica na posição e no ministério que Deus te deu. Uzias vai mostrar para mim isso. Uzias vai estar tão mal do coração que ele vai tomar o lugar dos sacerdotes. Porque olha bem para minha cara, isso aqui é para quem gosta da cultura judaica. O sacerdote tinha algumas responsabilidades, entre elas a responsabilidade de ocultar o pecado do povo dentro dessa fumaça que se levantava no altar de incenso. Se você se lembrar da geografia, ninguém aqui tem mais conhecimento disso do que o pastor Gabino. Ele foi lá na Terra Santa. Ele vai se lembrar do que eu vou dizer. O templo era um lugar da adoração. Existia o lugar santo, que é aonde você está. Existia o lugar santíssimo, que dentro do templo se aplica ao púlpito, ao altar. Só que aqui na frente do púlpito tinha um véu, e na frente desse véu tinha um altar de incenso. Olha para mim. Pegava-se esse incenso, colocava-se no altar, e era a obrigação do sacerdote encher a casa de fumaça. Fumaça para quê, pastor? Para Deus não ver o pecado de quem está dentro. É por isso que a gente, como está dirigindo o culto, a gente fala: irmão, fica de pé, vamos orar. Irmão, canta para Jesus. Sabe para quê? É para ver se o altar do incenso funciona mais forte. Porque cada vez que a gente adora a Deus, a nossa adoração sobe como cheiro suave. Só vai entender isso quem veio para dar glória a Deus e adorar. Cada vez que a gente adora a Deus, a gente está jogando incenso no altar. O altar queima, a fumaça sobe, e aí a gente entra quebrado, e Deus não enxerga a gente quebrado. Ele vem e dá força para a gente. A gente chega com um monte de defeito e pecado, e aqui a graça dele nos cobre, a presença dele nos enche, e a gente sai daqui perdoado por ele. Eu acho isso lindo. O sacerdote tinha que encher o ambiente de fumaça. Sabe o que é que eles faziam? Cada um deles tinha um incensário. Então do altar eles colocavam brasa no incensário. E olha bem para minha cara. Eles pegavam o incensário e balançavam para frente, para trás, da direita para a esquerda, para cima e para baixo, para frente e para trás, da direita para a esquerda, para cima e para baixo. Para quê, pastor? Eles tinham que encher o ambiente com a glória de Deus.
eles tinham que encher o ambiente com essa fumaça, e eles tinham que balançar o incensário assim, para frente, para trás, da direita para a esquerda, para cima e para baixo. Pastor, e o que isso simboliza? Isso simboliza a vida de quem vem adorar a Deus. Quem adora a Deus tem a vida regida por Deus, e Deus rege a vida dele, para frente e para trás, da direita para a esquerda, para cima e para baixo. É por isso que quem adora a Deus está entendendo o que eu estou pregando. Tem hora que a gente vive uns negócios que é só Deus que tem a capacidade de fazer, porque uma hora está bem, uma hora a gente está atrás, uma hora está na direita, outra hora está na esquerda, uma hora está em cima e outra hora está embaixo. Pastor, isso é o que? É Deus provando que na medida em que a gente adora Ele, Ele vai tomando conta do ambiente da nossa vida. Na medida em que a gente adora Ele, Ele vai nos enchendo da sua poderosa presença. O Uzias vai se sentir no direito de fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Eu queria que você me ajudasse, é possível, amém ou não amém? Oi, é possível você me ajudar, amém ou não amém? Então ache alguém aí do seu lado e diga para ele, por favor. Não. Quem me ouviu pregando aqui já sabe. Eu sou pernambucano e pernambucano tem um bocado de defeito. Bora. Eu ouço mal, eu sou meio moco. Se você falar assim, nem ele que está do teu lado está ouvindo. Eu que estou aqui não ouço. Bora, acha alguém aí, dá um berro no ouvido dele e diga, por favor, fique no lugar e na posição que Deus chamou você. Diga para ele, porque na posição que Deus te chamou, diga para ele, Ele vai te usar. 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 Ele vai te usar na posição que Ele te chamou. Uzias não entende isso. E eu gosto do texto, porque na medida que o Uzias não entende isso, verso 17, põe para mim por favor. Na medida que Uzias não entende, o texto diz que ele entra no templo para fazer o que ele não foi chamado para fazer. Olha para mim. Deus tinha alguém na posição certa. O sacerdote Amazias se levanta, e com ele mais 80 sacerdotes, e diz para Uzias, Uzias, Deus não te chamou para isso. Vou dizer um trem aqui, segura aí. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Tem alguém me ouvindo aqui ou não? Você pode fazer da sua vida o que você quiser, mas você nunca vai poder reclamar e dizer, Deus não levantou ninguém para me avisar. Porque haja o que houver, Deus ainda tem sacerdotes na terra que Ele usa. Deus ainda tem gente para colocar de pé e dizer para você o que é certo e o que é errado. Os sacerdotes se levantam e dizem, Uzias, Deus não te chamou para isso. Não faz isso. Só que Uzias não gosta. Eu gosto disso aqui no texto. Uzias está tão corrompido no coração que ele não aceita a repreensão. Já viu que quem está corrompido é assim? Se você falar, ele diz, pastor não manda na minha vida. Pastor não manda em mim. Eu faço o que eu quero. Eu vou lhe dizer de novo, você pode fazer o que você quiser da sua vida. O que você não vai poder depois é reclamar do que te acontecer, porque Deus ainda tem alguém para usar na sua história. Levanta a mão aí, recebe essa palavra. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deixa eu correr. Uzias não gosta de ser repreendido, e o texto diz que porque ele não gosta, o rosto dele vira. É outra coisa de quem está com o coração corrompido. Você fala com ele, ele está fazendo careta do que você está dizendo. Você até entrou com o coração corrompido essa noite, mas o Senhor está te dizendo, eu estou aqui para te sarar essa noite.
Ô irmão, eu preciso que você levante a mão, porque eu vou liberar uma palavra fortíssima do céu. Que Deus guarde você e o teu coração de viver o que Uzias viveu. Que Deus guarde você, que Deus guarde a sua mente, que Deus esconda você e o teu coração no esconderijo do Altíssimo, para que você não corrompa o seu coração e tenha o mesmo fim de Uzias. Sabe o que me assusta? É que Uzias vai viver esse momento, e porque a cara de Uzias vira, Deus se ira contra Uzias. É instantâneo. Uzias fica nervoso, a cara dele vira, Deus diz: vou te ferir porque você não soube obedecer. Uzias é ferido de lepra na testa, vamos lá? Uzias é ferido de lepra na... Oi, Uzias é ferido de lepra na... Já se perguntou por quê? Pastor, e o que é que tem isso a ver com Isaías? Calma, poxa, vou acabar. Deus fere Uzias de lepra na testa, para provar para Uzias que ele era rei, mas quem manda no templo ainda é Deus. Deus feriu Uzias na testa para ele entender que da vida dele ele faz o que ele bem quiser, mas quem manda na igreja ainda era Deus. Eu vou liberar uma palavra, e que essa palavra ecoe na minha geração. Pode se levantar quem quiser contra a igreja de Jesus. Eu tenho uma notícia para dar: quem se levantar contra essa obra será ferido de lepra na testa, para entender que a igreja tem dono e quem manda nela é Jesus de Nazaré. É Jesus. É Jesus. Uzias fica ferido de lepra e vai ter que morar fora de Jerusalém. E morre leproso. Vamos lá? Ele morre. Oi, ele morre. Quando Uzias morre, é o ano 739. Aí começa Isaías capítulo 6, versículo 1. O texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, disse Isaías: eu vi o... Olha para mim. Tem algo aqui dentro que me perturba demais a alma. Pastor, como assim te perturba? Perturba, porque o texto está dizendo que Isaías só conseguiu ver o Senhor depois que Uzias... Oi. O Isaías só conseguiu ver ao Senhor depois que o Uzias... Aqui eu começo a pregar. Olha o texto. O texto está dizendo que enquanto o Uzias está vivo, mesmo Isaías sendo profeta, ele não conseguiu ver Deus ainda. Logo, o Isaías está me dando uma lição, que é necessário que alguns Uzias da nossa vida morra, para a gente conseguir ver a Deus. Pastor, mas hoje é congresso de missões, então segura, porque lá vai a primeira lapada. É impossível ser chamado por Deus sem antes o Uzias que governa a tua vida morrer. Nós só veremos a Deus quando nossos dias morrer. E aí está uma dificuldade, porque parece-me que alguns dos nossos tempos está gostando mais do Uzias que governa do que Deus que está sentado no trono dizendo: eu quero cuidar de você, eu quero te ajudar, eu quero te levantar. Alguns estão gostando mais do Uzias do que do Deus que está dizendo: você precisa me ver. Problema é que o Uzias que está de pé é um Uzias legal, ele cumpre o desejo da nossa carne. Só que é impossível ver a Deus estando na carne.
Aí é necessário os nossos Uzias morrerem para a gente ver a Deus. Sabe por que é que Uzias teve que morrer? Porque enquanto Uzias não morre, Deus não pode se revelar para Isaías. Guarda isso. Enquanto Uzias não morre, Deus não pode se revelar para Isaías. Guarda isso. Enquanto Uzias não morre, Deus não pode se revelar para Isaías. Vou repetir de novo. Enquanto Uzias não morre, Deus não pode se revelar para Isaías. Eu vou liberar uma palavra, recebe quem quer. Deus quer se revelar para ti. Ele quer se manifestar para você. Mas Ele está dizendo hoje, nós precisamos matar esse Uzias que está vivo e que impede você de ver a Deus como Ele é. E é um problema isso, porque, olha para mim, em cada um de nós existe um Uzias diferente. Sim ou não? Sim ou não? Ô irmão, o Uzias que vive em você não tem nada a ver com o meu. O Uzias que vive em nós não tem nada a ver com eles. Só que perceba, Uzias morre porque Deus o feriu de lepra. Só que o nosso Uzias, quem tem que matar somos nós. E aí eu vou fazer a pergunta e bora ver qual vai ser a sua resposta. E aí, lindinho? E aí, bonitinha? Até quando você vai ficar dando corda para esse Uzias? Eu não quero nem entrar no mérito para tentar descobrir qual é o Uzias que vive dentro de você. Você não é tentando a cabeça, você sabe que tem um Uzias dentro de você. E que esse Uzias que está aí, está impedindo você de viver algo exponencial diante da presença de Deus. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, você quer ser enviado, mas não quer matar o Uzias. E aí? Vai ficar dando trela para esse Uzias até quando? Ih, pastor, eu gosto, porque esse Uzias que está dentro de mim, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E Deus no trono está dizendo, eu quero que você viva para mim, do jeito que eu quero, na maneira em que eu me agrado, da forma em que eu quero. E enquanto você não matar esse Uzias, Deus não se manifesta. Então perceba, olha para mim, ser enviado depende mais de você do que de Deus. Eita! Ah, pastor, eu queria que Deus descesse um anjo, igual fez com Isaías. Ó, escuta aqui. Só vai acontecer o que aconteceu com Isaías, com você, quando você tiver coragem de matar o seu Uzias que vive dentro de você. E aí eu queria que você me ajudasse a pregar isso para alguém. Porque se eu disser, o clima fica tenso. E a gente está no culto, o clima não pode ficar tenso. Por favor, quem tem um cotovelo bom, diga glória a Deus. Não, bora. Dá uma alisada no cotovelo assim, dá no outro assim, ó. E dá uma cotovelada em quem estiver do lado e diga para ele, e aí, quanto tempo mais vai ficar vivo o teu Uzias? Quanto tempo mais vai ficar vivo? E aí? Ser enviado depende mais de nós do que de Deus. Você lembra de Jesus dizendo aos discípulos, Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, Jesus disse, ide por todo o... E fazer o quê? Ele já mandou ir. Não depende mais dele enviar ninguém. Depende de nós matarmos o nosso Uzias e nos desprendermos daquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus. E aí eu não posso entrar no mérito de tentar entender qual é o seu Uzias. Não posso. É você e Deus essa noite que tem que tentar definir qual é o Uzias que você precisa matar essa noite. Olha para mim, o Uzias quando morre, o Isaías vem para dentro do templo. Vem para onde, gente? Oi, ele vem para onde? O rei morreu, o trono está vazio. Aí o Isaías vem para a igreja orar.
porque o trono da terra ficou sem ninguém, mas Deus continua sentado no trono no céu. Aí o Uzias morre, o Isaías vem para a igreja e ora. E na medida que Isaías vai orando, Deus vai se manifestando. Só depois que o Uzias morre que Deus se revela e diz: ô Isaías, eu preciso de alguém para enviar. Só que eu não posso enviar alguém que ainda não foi tocado, alguém que não foi queimado, alguém que não conseguiu olhar para dentro de si, alguém que não conseguiu olhar para fora e alguém que não consegue olhar para cima. É por isso que Isaías no capítulo 6, versículo de número 2, ele diz, 6 e 2, ele diz que enquanto ele estava orando, ele viu os céus abertos. E ele viu que acima do trono de Deus tinha uns serafins. Cada um deles tinha 6 asas. E disse ele, não eu. Ele disse, esses serafins, com as 6 asas, 2 eles cobriam o rosto, 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles pairavam e voavam e cantavam um para os outros, dizendo: Ele é santo. Voava e cantava e dizia: Ele é santo. Voava e dizia: Ele é santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías está vendo essa visão, e ele está vendo que um dos serafins canta um para o outro, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. O louvor que os serafins entoam é tão poderoso que rompe a eternidade e desce no templo aonde o Isaías está orando. E a Bíblia diz, e Isaías conta, que os umbrais da porta começaram a se mover com a voz dos serafins que clamava. E agora não tinha mais sacerdote, agora era a presença do próprio Deus que começou a tomar conta da casa, e o templo se encheu de fumaça. Olha para mim. Nesse momento que Isaías está vendo a porta tremer, o céu aberto, serafins cantando e a casa se enchendo de fumaça, é nesse momento que sai um serafim do trono de Deus, com uma tenaz e na tenaz uma brasa viva, e vem e toca os lábios de Isaías. E Isaías diz: ai de mim. Percebe? Enquanto Uzias não morre, Deus não se revela. Depois que Uzias morreu, o Isaías olha para o texto e diz: ai de mim. Essa é a primeira característica de quem está sendo enviado. É ai de mim primeiro. Porque ele diz: eu sou um homem de lábios. Aí ele diz, a visão dele muda de uma visão introspectiva para uma visão do que está acontecendo ao seu redor. Ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Só que ele olha para dentro, olha para fora, e depois ele olha para cima e diz: mas os meus olhos viram o Senhor. Olha para mim aqui. O Senhor quer enviar você, e essa é a maior realidade que a igreja vive. Entenda isso. Pregar esse tipo de coisa não gera ibope para ninguém. É um problema pregar sobre missões, porque fazer missões é de fato uma aniquilação de si mesmo em detrimento à necessidade do outro. É ir falar de Jesus a quem você não queria falar, porque era mais fácil ficar em casa no conforto da sua vida. Mas aí o Isaías está me dando a lição e ele diz: eu estou entendendo que assim como eu fui alcançado, ai de mim, eu entendo que tem mais gente que precisa ser alcançado também. Eu habito no meio de um povo, mas já que eu vi o Senhor dos Exércitos, eu vou falar dessa palavra a quem necessário for. O Isaías está dando a prova, e eu encerro. Ele diz que depois que tudo isso aconteceu,
e os lábios dele foi tocado. O versículo 8 me assombra, porque partindo da crítica textual, o texto implica em dizer o seguinte: depois de toda essa cena, começou um diálogo no céu. Alguém está conversando lá em cima, algumas pessoas estão conversando. Aí ele diz: e eu ouvi a voz do Senhor que dizia. E isso me preocupa. O diálogo no céu é tão íntimo que Deus estava procurando alguém para representar a Trindade na terra. Aí o texto diz: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha para mim. O diálogo no céu entre Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o diálogo é esse: quem é que a gente manda? Quem é que a gente usa? Quem é que a gente fala? Com quem é que a gente vai poder mandar? Com quem é que a gente vai poder conversar? Quem é que vai fazer a nossa vontade? E o Deus do céu ecoou dizendo: a quem enviarei? E olha para mim, naquele momento no céu não tinha ninguém. Os anjos não podiam, os serafins não podiam, os querubins não podiam, os arcanjos não podiam, os 24 anciãos não podiam. E quem ouviu o clamor que o céu está dando é um terráqueo, é um humano, é um terreno que feito de carne e osso, com uma série de defeitos, com um monte de problema, mas que está ligado no trono e tem a audição aguçada para ouvir o clamor da eternidade, dizendo: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Aí o Isaías se levanta, e isso aqui é eu imaginando a cena. Ele se levanta e diz: eis-me aqui. Eu fico imaginando Isaías dentro do templo dizendo isso. Isaías está sozinho, Marcelo, dentro do templo, mas ele está ouvindo a voz que está dizendo: a quem enviarei? Aí sozinho ele começa a gritar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E eu fico imaginando quem está fora do templo, olhando aquela cena e dizendo: esse Isaías é louco, não tem ninguém dentro do templo, e ele está gritando: eis-me aqui. Entenda, existe um clamor que Deus faz, e esse clamor está ecoando dos dias de Isaías até hoje. A quem enviarei? Ele enviou os profetas, ele enviou todo mundo, ele enviou o próprio Filho, e mataram o Filho de Deus. E mesmo assim, o céu continua gritando: a quem nós vamos enviar? Porque se você está achando que a obra parou só em Jesus, você está muito enganado. A obra ainda não terminou, e eu vou lhe dizer uma realidade: a obra está dependendo da gente. É muita gente e pouca gente, é um paradoxo. É muita gente dentro e pouca gente querendo ir. É muita gente tendo e pouca gente querendo dividir. É muita gente conquistando e pouca gente querendo compartilhar. E o céu continua gritando: pastora, a quem nós enviaremos? E quem haverá de nos representar? E eu preciso pregar isso na área 91. A impressão que eu estou tendo esta noite é que Deus está procurando um Isaías que está aqui dentro para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Percebe como isso é difícil de pregar?
Porque se eu estou pregando que você vai ter a chave da casa, a chave do apartamento, a chave do carro, provavelmente já tinha alguém de pé aplaudindo, dando glória. Mas porque eu estou dizendo que o céu está gritando e está pedindo ajuda de alguém. Aí tem um monte de gente olhando para mim dizendo: ih, pastor, eu não consigo ir, a minha vida não dá, o meu dinheiro não deixa, as minhas condições são poucas. E eu preciso lhe dizer: o Deus que te chama não está interessado no que você tem, Ele está interessado na sua disposição. Porque se você tiver coragem de ir, Ele não te deixará faltar nada. Ele está chamando você essa noite. O céu grita: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías não pensa no dinheiro, Isaías não pensa na posição. Ele só abre a boca e diz: eu estou aqui. Vai fazer o quê? Não sei, é para te representar. Eu vou aonde o Senhor mandar. Canassuri de Candaramaia. Eu vou aonde o Senhor me manda, Rivanácia. Eu faço o que o Senhor mandar. O importante é o Senhor me mandar ir. O grito da eternidade está gritando aqui essa noite. O grito de Deus está ecoando na área 91 essa noite. E Ele está dizendo: eu só preciso de um Isaías. Um Isaías eu mudo a história. Um Isaías eu ponho uma geração de pé. Um Isaías eu mudo a história de São Luís. Com um Isaías eu mudo a área 91. Com um Isaías eu encho a casa de gente. Com um Isaías a obra vai ser feita. Tem alguém aqui para Deus usar? Tem alguém aqui para Deus usar? Levante a sua mão e adore ao Senhor se você quer ser usado. Ereminácia, Canadara, manto de ramal e terra. Eu estou sentindo que alguém também está ouvindo Deus gritando hoje: a quem enviarei? Remara caladuri terra, elemidori manachandereme afá. Oh glória! Olha para mim. As nações estão implorando por alguém que tenha coragem de ir lá. As nações estão gritando, precisando que alguém represente Deus lá. E eu vou dizer: Deus está querendo levantar alguém na área 91 e levar as nações. Mas precisa alguém se disponibilizar em ir. Por isso que o céu grita: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí um Isaías diz: eu estou disposto a ir. E essa noite eu quero orar por um Isaías que está aqui e que quer ser disponível a Deus para ir aonde Deus o mandar ir. Porque os Deus do céu continua gritando: a quem enviarei? E está precisando de um Isaías para dizer: eis-me aqui. Pastor, eu entendo que Deus tem uma chamada comigo. Pastor, eu entendi o que o senhor pregou. Pastor, eu entendi que Deus quer me enviar. E eu vou lhe dizer: o enviar de Deus não precisa sair do país, muito menos precisa sair do teu bairro. O enviar de Deus é uma disposição a fazer aquilo que Ele quer.